Quem governava o município era a Câmara de Vereadores, quando surgiu a instituição prefeitura e a figura do prefeito. Penso ser o narrado aplicado em quase todos os municípios mineiros, desde quando se emanciparam até 1930. Contudo, as minhas pesquisas se limitaram ao município de São Domingos do Prata, de modo a não abranger os demais. Desde que se emancipou, em 1890, mediante um decreto assinado por João Pinheiro, São Domingos do Prata foi governado primeiramente por um conselho de intendência, até que se realizassem as eleições municipais. Essas eleições elegiam os vereadores. A partir daí, a Câmara de Vereadores passou a exercer os poderes legislativo, deliberativo e executivo. O vereador mais votado acumulava as funções de presidente da Câmara e de agente do Executivo, e continuava a ser parte integrante da Câmara. E como presidente e agente do Executivo, tinha as mesmas prerrogativas dos demais vereadores, mas somente tinha direito ao voto de Minerva. Devia executar o que a Câmara deliberava. Os auxiliares do agente do Executivo eram nomeados pela Câmara e tinham as remunerações fixadas por ela. O pagamento das obras públicas somente era liberado depois que uma comissão de vereadores vistoriava as obras e dava um parecer, que era submetido à votação do plenário. Como exemplo, trecho extraído da ata da sessão da Câmara de Vereadores de São Domingos do Prata, realizada às 5 horas da tarde do dia 21 de novembro de 1894, e publicada, na íntegra, no livro Recontando a História de São Domingos do Prata, segunda edição, página 320, disponível na Galeria Edelberto. Em seguida, a comissão interna nomeada para dar parecer sobre a Ponte da Baixada, denominada Ponte Nova, deu o seguinte parecer. Ela, depois de examinar as obras em construção da Ponte da Baixada, denominada Ponte Nova, é de parecer que está bem construída quanto ao trabalho feito, tanto quanto de pedra como de madeira, só notando um pequeno defeito em uma viga do lado de baixo, e é de parecer que está em tempo de se remediar esse defeito, colocando-se um pequeno suprimento de 6 palmos de comprimento por baixo da dita viga, sendo esta segura por 2, de ferro ou mesmo da braúna, e que melhor possa garantir a segurança. Sendo este parecer posto em discussão e logo em votação, foi aprovado por unanimidade da Câmara, e o agente executivo autorizado a mandar concluir os serviços da ponte. Posteriormente, em outra vistoria, comprovou-se o reparo do que faltava, tendo a Câmara liberado ante o pagamento. A Constituição Estadual Mineira de 1891, entre outras disposições, estipulava que a administração municipal, inteiramente livre e independente em tudo quanto respeita a seu peculiar interesse, seria exercida pela Câmara Municipal, cujos membros deveriam ser eleitos pelo povo. As câmaras municipais não poderiam cominar penas de mais de 100 mil réis de multa e 15 dias de prisão, podendo esta ser comutada em multa correspondente. Outro exemplo, através da Lei nº 721, de 30 de setembro de 1918, a Assembleia Estadual autorizou o presidente do Estado a doar à Câmara de São Domingos do Prata, e não ao município, o prédio onde ela funcionava. A Câmara é que tinha personalidade jurídica. Contudo, a partir de 1892, mas por curto período, quando se apurou que a novidade criava mais conflitos que soluções, foram criadas 2 instituições, Conselhos Distritais e Assembleia Municipal. Os conselhos distritais possuíam agentes executivos e autonomia administrativa e política, inclusive para instituir alguns tributos, como taxas. O Conselho Distrital foi uma criação da Constituição Mineira de 1891, embora tenha tido curta duração, de 1892 a 1903. O Constituinte Mineiro de 1891 espelhou-se no federalismo americano, no qual os condados, nome local para designar município, usufruem de grande autonomia. Em Minas Gerais, resolveu-se, a partir da Constituição de 1891 e após amplas discussões e controvérsias, estender essa autonomia também aos distritos. Em seu artigo 77, a Carta Magna Estadual falava nos conselhos distritais.
Essa ânsia pelo federalismo e pela descentralização do poder predominou na mentalidade política da época, fazendo com que os distritos não se constituíssem em mera divisão territorial, mas que a eles se outorgasse a autonomia política e administrativa. E isso ficou bem claro na Lei Ordinária, que regulamentou essa criação da Constituição Estadual de então, na qual se reconheceu, entre outras particularidades, que as funções do Conselho Distrital fossem deliberativas e executivas, criando, para implementar essa função executiva, a figura do agente executivo distrital, resolver a administração dos bens do distrito, dar autorização ao agente executivo distrital para intentar ação em juízo, quando assim convier ao distrito. Tinha, em consequência, poder criar taxas que julgasse necessárias para serviços do interesse especial do distrito, contando que não fossem de encontro às leis em vigor, deliberar sobre o orçamento da receita e despesa do distrito, mediante proposta do agente executivo distrital, etc., aplicar a renda do distrito, como entendesse conveniente, contando que fosse de encontro ao interesse do distrito. Por sua vez, ao agente executivo competia, entre outras atribuições, presidir ao Conselho Distrital, administrar bens adquiridos pelo distrito, executar e fazer cumprir as deliberações do Conselho Distrital, propor ao Conselho o orçamento de receita e despesa do distrito e as providências que julgar convenientes ao bem do distrito, etc. Alguns conselhos distritais e uma Assembleia Municipal foram criados em São Domingos do Prata, gerando conflitos de competência com a Câmara de Vereadores. Nota: mais informações sobre essa novidade no livro Recontando a História de São Domingos do Prata, a partir da página 117, disponível no Google, na Galeria Edelberto. Surgimento da instituição Prefeitura e do Prefeito. Até 1930 foi adotado esse sistema. A Revolução de 1930 fechou as câmaras de vereadores e os municípios passaram a ser governados por um prefeito, nomeado pelo governo do estado, por delegação do governo federal. Foi a partir daí que surgiu a instituição prefeitura e a figura do prefeito, tendo o doutor Edelberto de Leles Ferreira sido eleito como agente do executivo e presidente da Câmara de 1923 a 1930 e, em 1930, sido nomeado como o primeiro prefeito. Observação: veja outras informações a respeito no livro A História do Legislativo de São Domingos do Prata de 1890 a 1962, disponível no Google, na Galeria Edelberto. Vídeo produzido pelo Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, natural de São Domingos do Prata.